Cuidado com essas medicações se você tiver com dor na barriga. Pode ser que você arrume um problema muito maior. Pesado esse título, né? E claro que apesar de não ser algo tão frágil como eu falei, igual uma pena, mas você tem que ter muito cuidado sobre o tipo de tratamento que você faz para uma coisa que você não sabe a origem. É sobre isso que a gente vai falar. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de algum problema médico, é natural que a gente vá numa farmácia, procure se automedicar. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso antes de sonhar em ser médico. Ou seja, se você tem dor, você toma um remedinho para dor, resolveu o problema e tchau. Mas pessoal, a dor, ela é um sinal. Ela é um sinal de que alguma coisa está alterada. E que essa coisa que está alterada pode ser uma besteira, pode ser nada, que aquele analgésico que você tomou e parou sua dor não vai lhe trazer problema nenhum. Graças a Deus, essa é a situação que ocorre na maioria dos casos, mas você também pode estar desenvolvendo um problema mais sério, que uma medicação errada pode piorar muito a sua situação ou potencializar e mascarar um problema que vai se tornar muito pior lá na frente. Então essa é que é a importância de você entender o que você tem para você ser medicado. Vou dar um exemplo. O paciente ele tem dor na cabeça. Só que ele tem dor na cabeça, ele já foi no neuro, ele já foi no médico, ele fez uma tomografia e ele viu que o cérebro dele não tem tumor, não tem nada. Claro, se ele está com dor na cabeça, ele vai lá, compra o analgésico dele, toma e se passar, ótimo, ele já sabe qual é o problema dele, ele tem dor de cabeça e a dor de cabeça que ele tem não é associada a nenhum tumor. Agora, se você tem uma dor que você não sabe a origem, você não sabe a causa, você não sabe se é algo que está piorando ou não, será que tomar um remédio apenas para parar a dor é uma boa solução? E aqui a gente vai dividir em 3 aspectos básicos e o primeiro deles é o seguinte: se você tem uma dor na barriga e se por um acaso for uma gastrite, aquela dor na boca do estômago, aquela dor surda que começa lentamente e vai progredindo no decorrer das horas e do dia, piorando, que dá principalmente à noite, o paciente não tem posição, a posição que ele fica dói, às vezes ele come um alimento piora ou ele deixa de comer quando ele está com fome, também dói, pode vir com vômito e chega uma hora que ele não consegue comer mais nada, é uma bela de uma gastrite, o paciente tacando o anti-inflamatório para dentro. Por quê? Porque o anti-inflamatório desinflama. Se eu estou com o meu estômago inflamado, supostamente o paciente pode imaginar isso, se eu tomo um anti-inflamatório vai melhorar a inflamação do meu estômago. Além do que o anti-inflamatório, o ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, eles são remédios para dor. Só que aí é que vem a grande questão, pessoal. Essas medicações elas são classificadas como anti-inflamatório. E os anti-inflamatórios têm uma coisa, uma particularidade no seu mecanismo de ação. O estômago, pessoal, dentro dele tem um revestimento que protege o estômago contra agentes agressivos. O anti-inflamatório ele diminui esse revestimento gástrico e torna ele mais frágil à agressão. Ou seja, o anti-inflamatório, se usado de forma abusiva, ele gera a gastrite e não trata a gastrite. Principalmente medicações como diclofenaco e a nimesulida, que são excelentes para tratar uma dor, uma inflamação, mas também são campeões de gerar gastrite, de gerar problema gástrico. Então você está tomando um remédio achando que você está gerando algum tipo de benefício para você e você está piorando o seu problema. Além de algumas situações que essas medicações podem até mesmo gerar úlceras, que são feridas no estômago, e até mesmo gerar perfurações no estômago, que são as úlceras perfuradas. O estômago literalmente faz um buraco e o paciente precisa operar de emergência. Graças a Deus essas situações são muito mais raras hoje em dia, porque já se usa essas medicações como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, que diminuem a acidez do estômago e são muito
importante no tratamento da gastrite. Mas antigamente a gente via muito isso. Eu cheguei a operar vários pacientes com estômago perfurado, com úlcera perfurada por causa do abuso de anti-inflamatório. Então, cuidado. Não tô dizendo que você não pode tocar no ibuprofeno, não é isso. Não pode usar de forma abusiva. Ah, eu tô com uma dorzinha aqui, não tenho alergia a ibuprofeno. Tomou e vai ficar longos períodos sem tomar? Problema zero, pessoal. Mas uso abusivo, cuidado. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Eu sei que às vezes a gente está assistindo o vídeo, nem se toca, né? Eu mesmo estou assistindo, o cara fala, aí que eu lembro, pô, deixa eu compartilhar, deixa eu me inscrever, eu gostei desse conteúdo, ajuda muito a gente que produz conteúdo. Vamos voltar para o vídeo. A segunda situação, pessoal, é quando você tem uma dor na barriga, que pode ser cirúrgica, e você está tomando uma medicação que mascara essa cirurgia, que mascara o sinal de que aquele paciente precisa operar, e consequentemente ele fica mais tempo evoluindo com aquela dor e consequentemente aquele processo cirúrgico, aquele processo inflamatório infeccioso que está indicando a cirurgia está piorando. Como é o caso da apendicite, de uma inflamação intestinal, de uma diverticulite, de uma perfuração gástrica, de um processo de obstrução intestinal, que são problemas que o paciente vai necessitar de uma cirurgia e o paciente está tomando remédio para dor e mascarando a evolução daquele problema. É claro, pessoal, que a gente não está falando daquele paciente que tem uma dor transitória de início, ele toma um remédio para ver se ameniza aquela dor. A gente está falando daquele paciente que ele está com a dor, aquela dor está evoluindo há várias horas, há vários dias, e ele insistentemente está tomando remédio para dor e ele não para pensar. Caramba, eu acabei de tomar um remédio, a dor está voltando. Será que não tem algo a mais que eu não estou percebendo e eu estou enrolando aqui? Tem alguma coisa dentro de mim que está piorando? Quando a gente fala de questões cirúrgicas, principalmente emergências cirúrgicas e principalmente que estão envolvendo infecção ou pus dentro da barriga, é algo que quanto mais tempo você passa para tratar, pior vai ser o resultado e mais difícil vai ser a resolução. Então, problemas que vocês não conhecem, que vocês não sabem o que é e que está evoluindo de forma progressiva com piora, procurem um pronto-socorro. Ah, eu sei que o pronto-socorro é horrível, é difícil, tem gente ignorante, o tratamento é péssimo, eu sei tudo isso. Antes de ser médico, eu frequentei pronto-socorro. Fui maltratado, fui atendido por pessoas horríveis, mas infelizmente é onde tem para ir, pessoal. E a terceira situação é aquele paciente que tem pedra na vesícula, já teve algumas dores e ele sempre toma um remédio e ele considera que aquilo foi normal e não leva em consideração uma nova dor ou uma nova crise. E aí aquele paciente ele tem uma nova crise de dor de pedra na vesícula, aquela dor dura um tempo maior, ele toma mais um remédio, mas aquela dor não passa, aquela dor continua. E aí vem aquela questão, pessoal, a dor da vesícula, assim como ela vem de uma vez e ela assusta, o natural é que ela pare. E muitas vezes ela vai parar espontaneamente, mesmo que você não tome o remédio, porque é um mecanismo natural. Depois que o alimento passou, a questão do entupimento aliviou, a vesícula vai voltar ao normal e o paciente vai parar de ter dor. Agora, se essa dor se torna contínua, progressiva, e ela dura mais de 6 horas, pessoal, tem algum problema. Aquela pedra que está gerando a dor, ela está impactada e ela não está saindo do lugar que gera dor. Consequentemente, aquela vesícula está exposta a uma pressão muito maior, a um processo inflamatório muito maior e contínuo. Então, ela está sendo agredida, ela está sendo alterada por muito mais tempo. Consequentemente, ela evolui com o processo inflamatório, que em algumas situações pode até evoluir com processo infeccioso e até perfuração da vesícula, pessoal. Então, o fato de vocês serem portadores de pedra na vesícula e já cronicamente saber que tem pedra, que já tiveram 1 milhão de crises, não achem que vocês são especialistas nisso. Se a dor vem rápida e ela some, perfeito, foi um evento transitório. Se é uma dor que continua e persiste, não hesitem em procurar atendimento médico, porque é necessário fazer exame de imagem, ultrassom ou tomografia para ver se a vesícula continua normal sem processo inflamatório e exames de sangue para saber se existe alguma complicação associada, como é o caso de uma pancreatite. E muitas vezes, não que você vá operar de emergência, mas muitas vezes você precisa ser internado
para fazer o tratamento no hospital, tomando medicações na veia, assim como analgésicos na veia, assim como antibióticos na veia. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e aproveitem suas famílias e quem faz bem a vocês. Fui!